Queridos, que a graça e a paz de Deus esteja sobre sua vida, amém? É um grande prazer estar aqui com vocês para a nossa última aula desse módulo do curso Crescendo na Fé. Essa é a reposição da aula 7, tá? Da nossa última aula. São 8 aulas ao todo, mas essa divisão foi feita para, se fosse necessário, dividir a aula 7, né? Para ter um respiro, digamos assim. Mas essa aula 7, oficialmente, é a última aula, conforme está lá na nossa apostila. Vamos. Então, você que faltou, essa aula 7 vai estar assistindo aqui. Você já me conhece, sou o Fábio Silva, sou professor é o Adriano. Né? Já estamos no final, né? Então, você sabe aí que pode ter até 2 faltas, salvo algumas exceções. Tinha alguns irmãos que estavam no encontro, no acampamento, né, de adolescentes. E aí as faltas serão abonadas mediante assistindo essa aula aqui, essa aula de reposição. Essa altura já do campeonato, espero que você já tenha adquirido sua apostila, né? Que é muito importante para você ter todo o material lá completo e até para poder acessar ele a qualquer momento. Tá? Você vai ter 7 dias para poder fazer um resumo dessa aula de hoje, para estar nos enviando para a sua falta ser abonada. Tá? Meu celular está aí na tela, manda para o meu celular que eu vou dar a destinação adequada ao seu trabalho, ao seu resumo. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, queremos glorificar e exaltar o Teu nome, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, junto com os nossos irmãos, falando a respeito do Teu reino, falando a Deus hoje a respeito dos dons espirituais. Que o Senhor tome a frente, a direção, que o Senhor traga a Tua divina revelação aos nossos corações e às nossas mentes. Pai, que tudo para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, toma cada filho teu em tuas mãos, que tu venha cumprir na vida de cada um dos teus propósitos. Toma a direção, o controle desta aula, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Então, a aula de hoje é sobre dons, tá? Dons do reino. Descobrindo e usando seus talentos para a glória de Deus. Aleluia. Você conhece o seu talento? Você sabe qual foi o dom que Deus te deu? A gente vai falar a respeito dos dons. Não é que você acha que não tenha nenhum, não tem problema. Vamos te ensinar o que a Bíblia fala a respeito disso e como você pode adquirir os dons do Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Querido, dons. O que é dom? O dom é uma ferramenta divina. É uma ferramenta disponibilizada por Deus para a edificação do corpo de Cristo. Tá? O dom, queridos, ele é uma habilidade especial. É uma habilidade especial que Deus dá ao homem, Deus dá à mulher. Tá? Então, essa habilidade especial a gente chama de dom espiritual. Ele também é conhecido como uma virtude dada por Deus para a sua igreja. Tá? Essa virtude, o dom, essa habilidade especial que Deus dá para algumas pessoas, elas visam sempre a edificação do corpo de Cristo. Tá? Claro que edifica também a própria pessoa, né? Edifica a pessoa ela vai buscando mais a Deus, Deus vai se aperfeiçoando através do Espírito Santo na pessoa. Então serve para o crescimento da pessoa, mas o principal foco é o crescimento da unidade, do corpo de Cristo. Então, tanto é que a gente vai falar um pouco aqui que o próprio apóstolo Paulo, quando ensina dos dons, ele até nos instiga a gente buscar aqueles dons que edificam a igreja, tá? Porque tem alguns dons que há dom também, o dom de línguas, por exemplo, que edifica mais a pessoa que está falando as línguas. Mas a gente vai falar sobre isso. Fica tranquilo, nós vamos estudar aqui à luz da palavra direitinho, tá? Cada dom, e vamos procurar explicar aqui detalhadamente para você poder entender bem. E essa habilidade especial também é conhecida como uma característica de excelência, tá? Então, falou em dom,
falou em habilidades especiais, falou em características de excelência, falou em virtude, estamos falando em dom, tá? E esse dom é dado por Deus. A gente vai falar aqui, ó. Eu separei aqui alguns itens em forma de perguntas para tentar facilitar o nosso entendimento. Então, começando com a primeira pergunta aqui, ó. Qual é o propósito dos dons espirituais? Queridos, o dom espiritual ele tem um propósito principal, edificar o corpo de Cristo, tá? Auxiliar os irmãos no crescimento espiritual, auxiliar no crescimento espiritual da igreja. Essa é a primeira função. E também, claro, o dom serve, desculpe, para o próprio crescimento espiritual daquele que porta, que possui o dom, tá? Primeiro item. Segundo item. Quem é que concede os dons espirituais, gente? Quem é que concede os dons espirituais? Isso aí não tem dúvida, né? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que concede os dons espirituais. E a Bíblia fala ainda assim: ele concede o dom espiritual conforme a vontade dele. Então, o Espírito Santo, conforme a sua própria vontade, ele concede dons específicos, né? Dons especiais, concede habilidades especiais para algumas pessoas determinadas. E ele distribui conforme ele quer. Amém? E ele distribui conforme ele quer. Mas interessante uma coisa aí também. Paulo, ele nos ensina lá em 2 Coríntios que os dons espirituais, eles também podem ser buscados. A gente pode pedir ao Senhor que nos conceda. Então, no nosso processo de santificação, você diariamente buscando a Deus, você pode estar pedindo ao Senhor ali dons, né, habilidades especiais, habilidades específicas, que a gente vai falar várias aqui, que estão descritas na Bíblia, para que você seja capacitado, melhor capacitado, para auxiliar no crescimento do corpo de Cristo. Tanto é até que o apóstolo Paulo ele nos instiga a gente a buscar dons que auxiliam no crescimento da igreja e não buscar dons que sejam mais voltados apenas para o próprio crescimento. Ele sempre ali nos impulsiona a você buscar dons que auxiliam, que ajudam os irmãos, que ajudam no crescimento da igreja, que ajudam no crescimento do corpo de Cristo, tá? Mas uma coisa é certa, você vai estar buscando, pedindo a Deus ali algum dom específico, ou algum dom em geral, não sei o que Deus colocar no seu coração, e o Espírito vai conceder conforme a vontade dele. Amém? Gente, para que se destina o dom espiritual? A gente colocou aqui alguns itens. A dar orgulho ao seu possuidor, fazendo-se sentir melhor que os outros irmãos? Não é. Então, ó, os dons espirituais, na verdade, não se destinam. Os dons, eles não se destinam a dar orgulho ao seu possuidor, fazendo-se sentir melhor que os outros irmãos. A função do dom não é deixar a pessoa portadora do dom orgulhosa, achando-se melhor que os outros, não. Pelo contrário, o dom é dado ali para aquela pessoa poder usar aquele dom, aquele talento, aquela habilidade para colocar à disposição do reino. Amém? Colocando à disposição do reino, tá ali auxiliando no crescimento do corpo de Cristo. O dom, ele não se destina a ficar adormecido, a ficar enterrado. Você lembra da parábola lá dos talentos? A parábola dos talentos pode ser interpretada ali como os talentos sendo dinheiro, digamos assim, uma riqueza. Pode também ser dado como ser interpretada essa parábola como os talentos sendo as habilidades que Deus deu. Então, o dom que Deus dá, ele não
se destina a ficar enterrado. Pelo contrário, é preciso a gente exercer e usá-lo bem, não é mesmo? Se você for ver lá, tem pessoas que enterravam os talentos, teve outros que multiplicavam, né, e de fato exerciam os talentos. E esses que exerciam, que utilizavam os talentos e o multiplicavam, essas pessoas tinham a aprovação do Senhor. Amém, querido? Então, o talento ele não se destina a ficar enterrado. O talento que Deus dá, a função principal dele é ser usada e usada para o crescimento do corpo de Cristo. A conceder ao seu possuidor uma chancela de santo, de voz de Deus. Eu vou falar esse item aqui com vocês agora. Deixa eu repetir esse item 3 aqui. Os dons espirituais, eles não se destinam a conceder ao seu possuidor uma chancela de santo, de voz de Deus. Tudo tem que coincidir com a palavra de Deus, tá, queridos? Com os ensinamentos de Jesus. Até mesmo porque o diabo pode imitar os dons espirituais. O que é isso, gente? Querido, o dom, a pessoa que exerce esse dom, no exercício ali daquele dom, tudo que a pessoa faz tem que ter a chancela na palavra do Senhor, tá? Então, se a pessoa exerce o dom e alguma coisa ali que é feita, que é falada, que é profetizada, for contra a palavra do Senhor Jesus, então o diabo ele assumiu a frente ali, tá? Nada pode ir contra a palavra, os ensinamentos de Jesus, senão está indo contra a Bíblia, tá joia? Então a gente só quer colocar esse alerta. Se você recebe uma profecia, você julga a profecia, tá? A Bíblia até fala para a gente não julgar o profeta. Julgue a profecia, aquilo que foi falado. Se aquilo que foi falado para você foi profetizado, está de acordo com a palavra? Está de acordo com a palavra, ok, amém. Tá? Mas se não tiver de acordo com a palavra, foge disso, não absorve, tá? Porque uma coisa é certa. Nosso Deus não é um Deus de conflito, tá? Nosso Deus não é um Deus de confusão. Não. Se alguém está sendo movido pelo Espírito através de um dom para edificar a igreja, essa edificação não pode ir contra a palavra de Deus nunca. Então guarde isso aí no seu coração, amém? A gente está até na apostila esse trecho, até mesmo porque o diabo pode imitar os dons espirituais. Tem até dois fatos interessantes, né? Como é que o diabo às vezes quer imitar os dons espirituais, o que Deus faz. Você lembra lá na época de Moisés, quando Moisés fazia lá os milagres, né? Através da autoridade que Deus tinha dado, né? Dos dons que Deus tinha dado. Moisés fez sinais e maravilhas ali no meio do povo. E aí os magos de Faraó imitavam, você lembra? Quando Moisés transformou ali as águas ali do rio em sangue. E um dos exemplos, né? Os magos de Faraó também fizeram ali com as magias deles algo semelhante, tá? Outro fato interessante, você lembra lá em Atos 16, conta lá a história que Paulo ele estava visitando uma cidade, pregando, né, em uma cidade, e ali tinha uma mulher escrava que possuía um espírito de adivinhação e ficava indo atrás ali de Paulo e de outro irmão que me fugiu o nome agora, ficava indo atrás dele falando: esses homens são homens santos de Deus, vieram pregar o evangelho da salvação. E por onde Paulo andava, essa mulher estava atrás falando isso. E essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Aí Paulo virou para ela e expulsou o espírito, expulsou esse espírito de adivinhação. E aí logo depois você vai ver na história que os donos daquela escrava perderam dinheiro porque usavam ela para fazer adivinhações e tudo. Então, esse espírito de adivinhação querendo imitar, né? Imitar o Espírito de Deus, imitar o dom de profecia, de ver o futuro.
Porque por vezes a gente pode ver que o Senhor ele pode usar alguém, né, por um espírito de profecia, e está profetizando para você, falando aquilo que diretamente Deus quer te revelar, e coisas que vão acontecer no futuro. Por vezes Deus usa profetas dessa maneira, para poder revelar algo que vai acontecer no futuro. Então é só um exemplo aí que o diabo ele por vezes quer imitar. Então é preciso a gente estar atento a isso. Amém, queridos? Por isso é preciso a gente estar ligado no Espírito Santo de Deus. Outra coisa que o dom espiritual ele não se destina. O dom ele não se destina a trazer tumulto no culto. Tá? Lá em 1 Coríntios 14, 32 e 33, tem um trecho lá que fala: o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Eu vou falar isso agora aqui nesse próximo item. Então, eu peço desculpas porque eu tenho que gravar essa aula de 5 em 5 minutos, que senão o aplicativo está com algum problema que ele fica travando. Então, voltando aqui. O dom espiritual, querido, ele não se destina a trazer tumulto para o culto. Tá? O que significa? Então, vários irmãos no culto com dons espirituais. Né? O irmão sente de profetizar. O irmão vai estar profetizando, digamos, no meio da palavra, quando o pastor está lá em cima pregando a palavra, aí levanta o irmão falando que quer profetizar. Não é assim, tá? E a própria Bíblia nos ensina isso, que nosso Deus, ele é Deus de ordem, tá? Ele não é Deus de desordem. E fala mais nesse versículo que a gente colocou aí, que o Espírito ele está sujeito ao profeta. Tá bom? Ou seja, não é um estado de êxtase emocional incontrolável. Então, a pessoa que, quando sente de Deus de profetizar, não é um êxtase emocional incontrolável. Não, tem que falar agora. Não é assim. Tá? A Bíblia fala que e ensina que o Espírito está sujeito ao profeta. Então, o profeta recebe aquela mensagem de Deus e na hora certa, na hora oportuna, ele entrega ali a mensagem. Tá? Ele exerce ali aquele dom. Tudo com ordem e decência para que não tenha tumulto no culto. Amém, queridos? Ó, a gente colocou aqui alguns versículos importantes que tratam especificamente dos dons espirituais. Então, você pode dar uma pausa aí e dar uma lida nesses versículos, tá? Que são importantes. Lá em 1 Coríntios 12, 8 a 10, Romanos 12, 6 a 8 e Efésios 4, 11. Tá? Lá fala dos dons. Mas a gente fez aqui um resumo para você poder entender e para facilitar o nosso aprendizado. Pessoal, então tem duas espécies de dons, tá? Você vai ver, nós vamos estudar agora duas espécies de dons que existem. Tem os dons ministeriais e tem os dons espirituais. Eu coloquei aqui, os dons ministeriais são funções específicas de um membro da igreja. É designado para desempenhar como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, conforme mencionado em Efésios 4:11. Tá? Então, dom ministerial é isso, são essas funções da igreja. São as funções dos apóstolos, dos profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, são funções específicas da igreja, né, queridos? Os apóstolos foram os pioneiros quando instituíram lá a igreja primitiva. Né? Foram os primeiros pregadores e organizadores da igreja. Tá? Profeta aqui a gente entende como aquele que divulga a palavra de Deus diretamente. A gente pode assemelhar ele aí ao pastor quando está lá em cima pregando. Tá? Ele está passando a mensagem de Deus ali. É aquilo que Deus revelou para ele no coração dele. Evangelistas, né? Todos nós somos, né? O ideal é que todos nós sejamos evangelistas, todos nós sejamos divulgadores das boas novas do reino, dos ensinamentos de Jesus, tá? Pastores, né? Nossos pastores que eles cuidam de nós, cuidam do crescimento do rebanho,
cuidam para que o rebanho ele não seja enganado por más doutrinas, por doutrinas erradas, tá? E mestres são os professores, são os irmãos que se destinam a estar ensinando aí o povo. Amém, querido? Está ensinando aos irmãos aí da igreja. Então, dom ministerial. Esses são os dons ministeriais. Agora, dons espirituais, por outro lado, vamos ver aqui à direita. Ó. Os dons espirituais, por outro lado, são habilidades sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, que operam no âmbito espiritual e servem como manifestação da presença e atividade do Espírito entre os fiéis. Esses dons espirituais eles têm o propósito de edificar a igreja, instruir os crentes e converter os novos seguidores de Cristo. Tá? Então a gente viu que os dons espirituais são habilidades sobrenaturais, são habilidades específicas, né? São características excelentes que impulsionam, né? Que auxiliam no crescimento da igreja. Vamos estudar eles aqui. Quais são os dons espirituais? Alguns deles, né? Palavra da sabedoria. Esse é um dos dons espirituais. Revelação divina para resolver problemas ou tomar decisões sábias. A gente pode lembrar aqui que Salomão ele tinha isso, né? Essa palavra de sabedoria. Ele resolvia os problemas, tomava sábias decisões. Ele foi muito famoso por isso. Palavra da ciência, do conhecimento. É um outro dom. Revelação de fatos ou informações que não seriam conhecidos naturalmente. A gente pode até ver no início, né? O Pentateuco, lá em Gênesis, por exemplo, né? Deus revelou tudo ali a Moisés. Como é que foi no início? Se não fosse Deus revelando ali, como é que as coisas se ocorreram? Como é que tudo ocorreu no início? Se não fosse Deus revelando, como é que ia ser de conhecimento nosso? Não seria, né? Então Deus ele deu esse dom espiritual ali a Moisés, essa palavra da ciência do conhecimento, revelando fatos ou informações que não seriam conhecidos naturalmente. Certamente, graças a Deus, Deus nos deu aí o livro de Gênesis para a gente entender o início de tudo, né? Discernimento dos espíritos, irmãos. Capacidade de identificar a origem de uma manifestação espiritual, se é de Deus, do homem ou do diabo. Tá? Esse é um outro dom, o dom de discernimento de espíritos. Dom da fé. Uma fé sobrenatural para crer em Deus em situações impossíveis e realizar grandes feitos. Esse é um outro dom, o dom da fé. Dons de curar. Aí, capacitação para restaurar a saúde física e emocional de forma sobrenatural. Amém? Então, esses aí são alguns dos dons. Outros dons. Operação de milagres e maravilhas. Poder para realizar atos sobrenaturais que intervêm nas leis da natureza. Dom de profecia. Capacidade de transmitir uma mensagem direta de Deus para exortação, consolo ou edificação. Outro dom, variedade de línguas. Falar em línguas espirituais, é chamada língua dos anjos. Lá em 1 Coríntios 14, 2 a 4, que edificam o espírito de quem fala. Falar só um pouco aí sobre a variedade de línguas. Né? Alguns irmãos, acho que já ouviram outros irmãos da igreja falando em línguas. A gente falar em línguas estranhas, né? Conhecido como falar em línguas estranhas, falar na língua dos anjos. Às vezes lá no louvor ou em algum momento em oração, pode perceber que o irmão está lá quietinho falando em mistérios. A Bíblia fala o que é esse falar em línguas? Esse dom o irmão pode estar buscando com Deus. Mas esse dom, lá em 1 Coríntios 14, 2 a 4. Deixa eu ler aqui com os irmãos esse. 1 Coríntios.
14. Você podia ter botado na tela, não botei. Ó, pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Queridos, então quando você está falando em línguas, você está edificando a si mesmo. Tá? Quando você está lá ligado com Deus, com o seu olhinho fechado, falando em mistérios. A Bíblia nos ensina que com esse ato, a gente está edificando a nós mesmos. É importante. É importante você estar buscando, você estar se edificando espiritualmente, sim. Tá? Então, quando você está falando mistério, você está falando com Deus, diretamente com Deus. Ali no seu coração. Então, quando a gente fala em mistério, a gente não está falando a pessoa, estamos falando diretamente com Deus e edificando a nós mesmos. Tá? Esse é o dom de línguas. Tem um dom também chamado de interpretação de línguas, tá? Que é a pessoa falar em mistério, e aí a pessoa falando em mistério ou entregando alguma mensagem de Deus, alguma profecia, entregando em mistério, nessa língua dos anjos, para a pessoa, para o irmão, tá entregando uma mensagem em mistério. Se Deus não der ao próprio irmão a revelação para estar passando para o irmão que está recebendo a mensagem, tem que ter um outro irmão com o dom de interpretação de línguas. Amém? Para que esse irmão, com a interpretação, interprete aquilo que o irmão que está entregando em mistério está falando. Para que o receptor, o irmão que está recebendo a mensagem, não fique perdido. Não é mesmo? Como é que o irmão que está recebendo a mensagem vai ouvir a mensagem em mistério? Aí Deus não deu para ele a interpretação, não deu a interpretação para o irmão que está entregando, então tem que ter um outro irmão com o dom de interpretação de línguas. Amém? Para que isso se torne entendível, né, digamos assim, para que o irmão possa entender aquilo que Deus está falando. Então, esse é o dom de interpretação de línguas. Isso que eu falei aqui, você pode depois ler direitinho aí nesses textos que a gente colocou, que fala a respeito dos dons, que vai estar lá, tá? Para o irmão poder entender melhor. Então, saiba disso. Tem esse dom de variedade de línguas, né? Que a pessoa edifica-se a si mesmo, falando em mistérios com Deus, e tem a possibilidade também de estar entregando uma profecia em mistério, falando em línguas. Só que para isso acontecer, tem que vir junto a interpretação, seja do irmão que está entregando, ou então de um outro irmão com o dom de interpretação. Amém? Para que o receptor da mensagem, quem está recebendo a mensagem, entenda aquilo que Deus está falando. Porque, lembra, nosso Deus não é um Deus de desordem e nem de confusão. Amém, querido? Ó, já estamos terminando aqui. Lá em Romanos 12, 6 a 8, eu coloquei o trecho. É um dos trechos, é um dos versículos lá do início que a gente tinha colocado. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se o dom é de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se o dom é de animar os outros, então animemos. A galera aí que fica lá na porta, né, animando os irmãos. É um dom. Isso é um dom. Né? Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use com autoridade, que use a autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Tá, queridos? Então, aqui são outros dons também que a Bíblia nos revela, que é o dom de anunciar a mensagem, dom de servir. Olha só que de servir, olha como é amplo, né?
Você pode estar servindo em qualquer área, querido. Você está exercendo ali um dom, uma habilidade que Deus te deu. Dom de ensinar, de animar os outros. O dom de estar lá na portaria, lá com a plaquinha, né, todo feliz, alegre, cumprimentando os irmãos. É um dom, isso é um dom. Não é todo mundo que tem esse dom, não. Eu confesso que eu não tenho muito esse dom, não. De, de ficar animando os irmãos lá se com a plaquinha. Eu não tenho muito esse perfil. Mas tem outros irmãos que têm. Né? Isso é maravilhoso. E isso é muito bom porque um completa o outro, não é verdade? Cada um tem um, cada um tem uma desempenha um papel no corpo. Nem todos vão ficar segurando a plaquinha, nem todos vão ficar ensinando, né? Nem todos vão estar ajudando a servir na cantina, por exemplo. Cada um tem o seu papel, mas todos são igualmente importantes para o funcionamento do corpo de Cristo. Tá? Não é à toa que o Espírito ele distribui os dons a cada um conforme ele quer e conforme a necessidade. Conforme a necessidade do corpo de Cristo, ele distribui os dons. Tá? Então temos também o dom de contribuir, o dom de liderança e o dom da misericórdia, que é o dom de ajudar os outros. Queridos, terminado então essa parte dos dons, está disponibilizado aí na apostila um teste online de dons. Tá? São muitas perguntas que tem lá. Você vai levar um tempinho para responder, mas vale a pena. Vale a pena que ele faz uma análise ali. Eu fiz esse teste, eu gostei e realmente bateu com os dons que eu entendia que eu tinha, que Deus tinha me dado. Então, vai aparecer ali dons predominantes e dons não tão predominantes assim. Mas é legal que você acaba percebendo que você pode trabalhar que você tem capacidade, digamos assim, tem a habilidade de fazer diversas coisas. Umas talvez com mais facilidade, outras com menos facilidade. Mas te dá um norte, isso aí é bacana, tá? E se você não tem nenhum dom, querido, se você acha que não tem nenhum dom, ou se acha fraco no seu dom, não sei, busque a Deus, tá? A Bíblia mesmo fala para a gente buscar com zelo, busca com afinco, tá? Busca com determinação, peça a Deus dons espirituais que ele vai conceder conforme a vontade dele, tá? Conforme a vontade do Espírito Santo, ele vai te conceder para o crescimento. Lembre-se sempre disso. Tá? O dom, a habilidade que Deus te deu é para o crescimento da igreja, é para o crescimento do corpo de Cristo. Amém, queridos? É para o nosso crescimento, para o crescimento coletivo. Tá? O dom não é para a gente se sentir melhor que os outros irmãos, não, 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 não. Pelo contrário, é para a gente estar servindo mais ali aos nossos irmãos. Amém? Então, queridos, acho que já terminamos aqui. Deixa eu ver. A estrutura de crescimento. Ó, última aula do curso Crescendo na Fé. Então, temos essa trilha ainda para você crescer. Aí da Academia das Águas, supervisores e, se Deus tiver aí esse chamado contigo, tá? O curso de formação pastoral. Amém? Então, continue aí na trilha do crescimento e provavelmente não, certamente, haverá aí, será disponibilizado outros cursos complementares para os amados. Querido, não se esqueça do seu tempo sozinho com Deus e do nosso resumo. Em 7 dias no máximo, você prepara aí, manda para o meu WhatsApp o resumo da aula do que você aprendeu. Tá joia? Ó, vamos fazer um resumo estruturado, queridos. Vamos fazer um negócio bonito, tá bom? Introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Bota um parágrafo introduzindo, o ideal, 2 parágrafos desenvolvendo e um outro parágrafo fazendo uma conclusão. Uma redaçãozinha bonitinha, estruturada, para ficar registrado lá nos nossos arquivos. Tá bom, amados? É para assim você também ter a sua aula dada como reposta, tá? Ser registrada a reposição da aula. Queridos, fique com Deus, que a graça e a paz de Deus esteja com você e até o nosso próximo curso, se Deus permitir que eu esteja aqui com vocês, amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.